Bom, o Brasil, eu penso assim, tem valorizado em parte, né? Se a gente vê como uma profissão, pessoas que precisam viver, né, disso e pagar suas contas, não tem valorizado, porque o Brasil é um país que, no fundo, não tem tanto valor à cultura, não dá tanto valor à educação. A educação no Brasil não é um valor, então, por isso, não tem valorizado muito. Né? Eu penso que a popularização da filosofia ainda é algo restrito a alguns, né? Mas não tem valorizado, porque talvez não se queira que o Brasil tenha, de fato, uma educação ou uma educação mais crítica, por exemplo. Né? Eu acho que a lei de inserção da filosofia no ensino médio foi fundamental, mas agora rediscutida. Então, assim, teve um momento de valorização, sim, mas que infelizmente foi sufocado agora, né? Então, eu penso que a filosofia é interessante porque a filosofia ela começou a ter com uma tentativa de retirar a filosofia do ensino médio, né? E a sociologia, isso gerou em alguns lugares um movimento contrário. Algumas escolas católicas, inclusive, ou também protestantes, religiosas, começaram a colocar mais horas de filosofia nessas escolas, né? Alguns estados brasileiros também fizeram isso. Então, eu penso que a filosofia deveria ter até mais momentos, deveria ter no ensino fundamental, na educação infantil, por exemplo, como tem em alguns lugares. Realmente tem valorizado, assim, pouco, né? E precisa mais, sem dúvida alguma. Eu defendo até que a filosofia seja ensinada para crianças. A filosofia pergunta pelas coisas. Já te ocorreu como professor numa sala de aula? Quantas perguntas essas crianças te fazem? A filosofia deveria ser ensinada em primeiro lugar para as crianças. As crianças são os filósofos inatos que estão por todo lado. A criança pergunta sempre. E as indagações, as interrogações são impulsionadoras do conhecimento, da sabedoria. Eu, seguramente, defendo que a filosofia seja ensinada, em primeiro lugar, para as crianças. Eu tenho a impressão que o nosso sistema educacional não ajuda muito, né? Hoje, para você tentar chegar ao maior número de pessoas, você tem alguns mecanismos, né, redes sociais e tudo, que permitem que você alcance o maior número de pessoas. Ainda assim, é um alcance muito limitado. Então, algumas pessoas que eu conheço têm uma atividade muito intensa no sentido de conscientizar os outros, né? De pelo menos mostrar com fatos, com dados, com informações, que a coisa não é exatamente como aparece,
ou como é apresentada, que pelo menos as pessoas têm uma visão um pouco mais crítica, busquem informação em outras fontes. Então, acho que o intelectual tem um pouco esse papel. Agora, eu não acredito muito nesse papel de que existe uma vanguarda que vai tomar frente e que essa vanguarda vai resolver todos os problemas em nome do povo. Eu não acredito muito nisso. O povo tem que ir amadurecendo e aos poucos ir tomando, ou colocado diante de uma situação extrema, uma guerra, né? Ou uma crise, uma calamidade natural, qualquer coisa. Mas se não, é a democracia. É o processo de amadurecimento lento. E eu acho que o brasileiro lentamente, talvez, já tenha morrido, muito provavelmente, consiga, né, amadurecer e realmente tomar o seu destino pelas mãos. Por enquanto, eu estou um pouco mais pessimista. A importância da filosofia no passado e na vida contemporânea é de nos dizer sobre nós mesmos no mundo. É claro que a história da filosofia, você vai perceber que existiram muitas tentativas de encapsular o mundo em doutrinas, em sistemas, os quais pareciam não haver possibilidade de sentido fora daquela resposta, daquela construção. Então, hoje em dia a filosofia não é mais ela não busca mais construir sistemas e dizer, né, e dar respostas totais, né? Quer dizer, hoje nós vivemos num momento no qual as respostas totais parece que elas desapareceram por completo, né? Mesmo o discurso religioso, por exemplo, é um discurso no qual concorre com outros vários tipos de produção de sentido. Então a filosofia hoje em dia eu acredito que ela nos ajuda a questionar e a pensar sobre a nossa própria linguagem também, sobre o nosso próprio lugar. Porque nós chegamos num momento qual ele é marcado por uma compreensão da contingência. Quer dizer, da efemeridade, as coisas são passageiras, né? Quando você volta alguns milhares de anos atrás e encontra Siddhartha Gautama, né, que chegou ao estado búdico, né, o Buda, essa ideia já estava ali prefigurada, ou seja, tudo é impermanente, né? Então as coisas são impermanentes. Agora, como o ser humano ele consegue lidar com essa impermanência, que é a grande questão, porque ele não consegue lidar com essa impermanência, né? Jamais, nunca, né? Nós sabemos que nós morremos, só que isso é uma coisa que a gente não pretende acontecer com a gente, né? Nós sabemos que as outras pessoas morrem, mas sempre que alguém morre é algo espantoso, né? Alguém morreu, meu Deus, né? Sim, né? Agora a impermanência é algo que é inaceitável para os humanos. Então, nós também criamos o tempo todo mecanismos para lidar com essa impermanência, porque se você encarar essa impermanência de frente, a vida seria insustentável também. Então, a todo momento, nós estamos pensando e criando mecanismos que nos dê algum grau, alguma sensação de que as coisas estão arrumadas, né? Que elas estão ali permanentes, né? Para a gente ter algum tipo de segurança ontológica, digamos assim. Porque se você fica o tempo todo frente a frente com o impermanente, você vive o tempo todo numa ansiedade existencial que seria impossível a vida acontecer dessa forma. Então, a filosofia hoje, eu penso que ela passa por essa perspectiva existencial, quer dizer, de nos lembrar dessa contingência, né? Então ela nos lembra dessa contingência também, né? Ela nos lembra também como a história
né, de alguma forma, o que deu errado, né, porque nós também temos um caminho histórico aí, que nós tivemos vários sucessos como Homo sapiens, né, mas ao mesmo tempo também nós tivemos vários insucessos. A gente pode pegar só o século passado, a gente pensa no século XX, quer dizer, nós matamos 150 milhões de pessoas de maneira pensada, né? O comunismo e o nacionalsocialismo, né? O nazismo, o projeto nazista, 150 milhões de pessoas de maneira industrial, né? Nos campos de concentração nazistas na Polônia e nos gulags na antiga União Soviética. Então, a história e a filosofia, ela nos lembra também o que nós somos capazes de fazer, tanto de construções, né, maravilhosas e perfeitas. Eu penso, por exemplo, quando você vê um avião, né, quando você entra no avião, quer dizer, aquilo ali é um símbolo de algo que o ser humano construiu, quer dizer, voar e ultrapassar, né, oceanos, né? Mas ao mesmo tempo também aquela máquina construída por nós lança bombas, né? Lançou bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Então é sempre eu acho que a filosofia também ela nos lembra sobre o que deu errado, né? E isso é muito importante. Não que isso signifique que as coisas não vão se repetir. Infelizmente, para mim, elas vão se repetir, né? Outros genocídios também estão sendo gerados nesse momento e que vão se estourar em algum ponto da história aí no futuro. Mas é importante sempre lembrar, sim, para que não ocorra, né? Mas eu, pessoalmente, não acredito que isso é possível. Bom, no cotidiano brasileiro atual, acho que a filosofia tem um papel fundamental. Assim, eu vejo até há uma briga, né, da academia filosófica, assim, das universidades, principalmente públicas, contra algumas tentativas de popularização da filosofia, né? Então a gente vê assim, alguns filósofos na mídia e tal, e que alguns têm resistência a isso. Eu particularmente acho que é importante, porque quando você deixa a filosofia apenas como algo dentro dos muros da universidade, pessoas escrevendo artigos apenas para seus pares, para filósofos entenderem, você entra na sociedade. Você faz com que as pessoas entendam mais problemas que nós estamos vivendo. Então eu penso que a filosofia tem uma função fundamental na sociedade brasileira, porque é uma sociedade onde as pessoas leem pouco, onde as pessoas têm poucas instruções e, em geral, instruções ruins, né? Há um recorte da mídia brasileira que muitas vezes não é tão assim amplo. Então, a filosofia tem a função de decodificar problemas do mundo e apresentá-los de uma forma talvez mais isenta. Então, eu vejo que os filósofos na mídia, os filósofos que falam para públicos jovens, a filosofia no ensino médio, a filosofia nas escolas, é fundamental tudo isso porque é onde a filosofia vai formar um tipo de mentalidade mais aberta. A gente pode reparar que na história da humanidade, né, no século XX, por exemplo, a filosofia, quando entra no currículo de alguns países, você pode fazer uma relação assim, quanto mais democrático é o país, mais a presença de filosofia, de filósofos, de filosofia no ensino. Quanto menos democrático, menos filosofia. Então, se você pega um país como o Irã, por exemplo, filósofo não pode sair falando as coisas, quase não existe filósofo. Agora, se você pega um país como a França, uma democracia mais
madura e tal, não. O filósofo está assim nos jornais, está na política, por exemplo. Nós tivemos a eleição no primeiro turno da França agora. 2 dos 4 candidatos eram filósofos. Então você tem o que foi para o segundo turno, o Emmanuel Macron, ele é formado em filosofia, é discípulo do filósofo que eu mencionei anteriormente, o Paul Ricoeur, apesar de também ser economista, né? Mas então, assim, você tem uma presença da filosofia no debate público que é, assim, fantástica, né? Isso no Brasil eu vejo que tem um movimento interessante de alguns filósofos irem para a mídia, serem escutados por pessoas do direito, por pessoas da medicina, por pessoas da política. Então, realmente, nós tivemos um ministro da educação recentemente que era filósofo, por exemplo. Então, assim, isso eu acho que é fundamental. Vejo com bons olhos esse movimento. Compreendendo o ser como o ato em si, o ser é aquilo que contém todas as perfeições que lhe são próprias. Quando se fala em ser, isso nos remete ao cosmo. Cosmo nos remete à ideia de unidade. O cosmo, a unidade, a beleza, até se fala cosmético. Quando se usa um cosmético, está falando do cosmo. O ser como uma expressão do cosmo é a manifestação sublime de que aí se realizam todas as perfeições que lhe são próprias. É um ser em ato, é um ser atualizado, é um ser que está inteiramente atualizado. É diferente de um devir. O devir é um vir a ser, é uma potência, é uma dínamo que não se realizou em ato. O ser é a expressão manifesta do cosmos. A minha serena, firme, lúcida afirmação de que, em tempos de conturbações, em tempos de intolerância de várias ordens, diálogo, diálogo, diálogo. Somos seres de diálogo. Aí lembro-me de Platão, os diálogos platônicos, em que nos servimos de uma lógica, de uma retórica, de uma dialética para manifestar o que há de mais grandioso e singular no espírito humano. Confiança de que a cultura que construímos é capaz de suplantar, de superar quaisquer desavenças, quaisquer descompassos, quaisquer desintegrações. Por quê? Caso contrário, caminharíamos para o aniquilamento. E, verdadeiramente, o nosso propósito não é esse. Uma expressão para todos que estão nos ouvindo é confiança no porvir. O porvir é uma tarefa nossa. A construção de um amanhã luminoso cabe a todos nós.
acho que existe um certo preconceito, talvez uma certa resistência, né? Mas isso a mulher está acostumada a enfrentar em qualquer área, né? Quando você começa a ascender em qualquer área de conhecimento, você encontra uma certa resistência. E provar a sua capacidade, provar a sua competência, provar que você tem condições de pensar e de argumentar naquela determinada área de conhecimento é sempre um desafio, né? A filosofia é uma área ainda muito majoritariamente masculina. Por exemplo, eu sou a única mulher do meu departamento, né? Conheço muito poucas professoras de filosofia, conheço muito mais professores de filosofia. Então, acho que essa é uma resistência que a gente meio que está acostumada a lidar, que aos poucos está sendo vencida, não por sermos mulheres, mas por competência mesmo. As mulheres, eu acho que aos poucos estão ganhando seu espaço. A arte no mundo moderno é uma tentativa, né, pensar historicamente a arte é uma tentativa de desconstrução do tudo que existia, né? Então, a arte ela tem ainda ela tem sua importância, ela é fundamental, ela tem o seu papel e ela sempre é uma expressão do que nós somos. Então, tem muita arte de mau gosto, arte que nos leva a pensar, né? Você pensa, por exemplo, o cinema, né? O cinema hoje ele é uma... eu acho que quando você toma, por exemplo, séries de TV, né? Que você hoje acessa livremente, né? Quando você paga ali um pacotinho, né? Num Netflix ou enfim, em qualquer outro suporte, você observa ali nessas séries uma importância, né, que eles tocam em questões fundamentais da existência humana, então isso é importante, né, toca em ferida, né, o que talvez a TV do entertainment não consegue fazer mais. Então eu acho que a arte ela tem essa capacidade de nos colocar, de nos levar para esse lugar dessa precariedade, nos lembrar disso, dos limites, dos dilemas morais, né, e das contradições que vivem dentro de nós, né?